Vamos para o nosso terceiro ensinamento? Hoje a gente vai falar da necessidade que nós temos de expressar as nossas emoções com segurança. Sim, essa é uma necessidade básica emocional de todo ser humano. E quando a gente não supre essa necessidade, a gente acaba criando pessoas frias, desumanas, inflexíveis, perfeccionistas, que não aceitam bem os erros. Já conhece alguma pessoa assim? Que não consegue se alegrar de verdade com alguma coisa ou se entristecer muito quando alguma coisa acontece de ruim. Ela não consegue se alegrar com outras pessoas e nem com ela mesma. Ela é fria. Ela não sente, parece que ela não sente as emoções direito. Pessoas frias tendem a ser meio desumanas também. Elas não se comovem com a desgraça e nem com os sucessos. Pessoas perfeccionistas, elas tendem a querer que tudo seja muito bem feito, que tudo seja perfeito. Então elas têm dificuldade também de acabar as coisas, porque parece que nunca tá tão bom quanto elas gostariam que estivesse. Nunca tá perfeito o suficiente. Então elas têm muita iniciativa e pouca acabativa, vamos dizer assim. E isso tudo nasce quando a gente não supre essa necessidade de deixar a pessoa expressar as emoções. E normalmente isso nasce na infância, na primeira infância, que é até os 8 anos de idade. Mas se a gente não resolve isso na adolescência, então a gente traz isso para a vida adulta. E depois, tem como resolver esses pequenos traumas? Tem, mas é mais complicado. Melhor sempre é prevenir. Então como que a gente previne? Deixando as nossas crianças e adolescentes expressarem as emoções dele. Se ele já é adolescente, você ainda não tinha trabalhado isso com ele até hoje, conversa com ele e fala: filho, eu acho que a gente não estava agindo de uma boa maneira, vamos fazer diferente daqui pra frente? E deixa ele se expressar. Na criança, qual que é a forma mais básica de expressão de qualquer emoção dela? O choro. E aí, quando ele chora e a gente vê que não tem um bom motivo, né? Um bom motivo na nossa cabeça, no nosso entendimento, para ele chorar, normalmente a gente fala o quê? Tá chorando por quê, menino? Fiz alguma coisa pra você chorar? Eu te bati por acaso? Pera lá que eu vou te dar um bom motivo pra você chorar então. Ah, homem não chora. Menino que é bom não chora. Quem já ouviu aqui frases como essa? São frases que a gente traz da nossa infância, repete muitas vezes com os nossos filhos, mas são frases que causam um bloqueio emocional dentro da cabecinha deles. Eles começam então a entender que não é bom se expressar. Que, poxa, menino não pode chorar mesmo, a gente não pode expressar as nossas emoções. O que a gente faz então quando a criança chora? E a gente sabe que, poxa, sei lá, chorou porque não conseguiu alcançar o que ela queria, porque ela não tem altura suficiente, de repente. Uma coisa muito boba. Deixa chorar, deixa ele se expressar. Ele tá frustrado com alguma coisa, ele tá triste com alguma coisa. Tem uma razão aquele choro. O que a gente precisa fazer é ensinar ele a compreender o que ele está sentindo. Então deixa chorar, acolhe, fala: pode chorar, a mamãe tá aqui. Deixa ele se acalmar e aí depois você pergunta, fala: agora fala pra mamãe, por que você estava chorando? Se ele não se acalmar, pergunta ainda durante o choro, né? Para que ele comece a refletir sobre o que está acontecendo e então veja que realmente não tem um motivo forte o suficiente para ele chorar, e aí então ele vai se acalmar. Mas é importante a gente deixar a criança perceber, e a gente precisa ajudar ela nisso, né? Perceber o que ela está sentindo. Ela tá triste? Ela tá brava? Ela tá só frustrada? Ajuda ela a perceber. E quando vocês identificarem então essa emoção,
o seu papel vai ser ensinar para ele que, olha, tá tudo bem sentir isso. É normal, a gente fica mesmo chateado quando a gente não consegue alguma coisa, a gente fica triste quando a gente perde alguma coisa, mas a gente tem a opção de escolher como agir diante de cada emoção, não reagir. A gente para, pensa, fala, opa, pera lá, eu tô chorando, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô bravo com alguma coisa porque, poxa, é um problema isso pra mim. Então como que eu vou resolver esse problema? E ajuda ela a trazer o foco dela do problema para a solução. Quantas pessoas adultas você conhece que vivem reclamando da vida? Essas pessoas que vivem reclamando da vida, elas estão com o foco no problema. Se a gente trouxer o foco para a solução, não tem por que eu reclamar mais. Eu estou buscando consertar o que está errado, eu estou buscando melhorar o que está ruim. Então eu paro de reclamar, eu paro de chorar, eu paro de me frustrar, eu paro de ficar triste. E eu começo a olhar para frente, ver o que é bom, o que eu preciso fazer então para conseguir o que eu quero. Ah, puxa, eu tô frustrado porque eu não consegui pegar alguma coisa que não tinha altura para mim. Ah, será que se eu não puxar um banquinho aqui então eu não consigo? Traz o foco para a solução. Então, primeiro compreende o que ele está sentindo. Depois, ensina para ele que ele tem controle sobre isso. Ele não controla a emoção, ele vai sentir aquela emoção, ele vai ficar triste, ele vai ficar com raiva. Mas ele controla o quê? O depois, como ele vai agir diante disso. Por isso que a gente fala de gerenciamento das emoções e não controle das emoções, porque as nossas emoções a gente realmente não controla, a gente vai sentir. Então identifica, ensina ele que a gente pode sim controlar, né, essa atitude depois da emoção, a gente pode gerenciar então a nossa emoção e ajuda ele a manter o foco na solução. No próximo vídeo a gente vai entender um pouco melhor sobre cada emoção e como então agir diante de cada uma delas. Vamos lá?